de Lucas, capítulo ao 17, Lucas capítulo 13, versos 10 ao 17, palavra que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite, a esperança que o amor traz para nós, a esperança que o amor revela, o amor em Jesus. Diz assim o texto no Evangelho de Lucas, capítulo 13, dos versículos 10 ao 17, a experiência de Jesus em uma sinagoga, uma das últimas aparições de Jesus em uma sinagoga, por certo já sendo arquitetado um plano para pegar Jesus em alguma contradição. E Jesus, diante de uma mulher que sofria há 18 anos uma enfermidade, que o texto destaca como sendo uma enfermidade de origem espiritual. É interessante destacar isso porque Lucas era médico. O escritor deste evangelho era médico. E o fato dele fazer referência a esta enfermidade imposta por Satanás, de alguma forma nos dá a entender que dentro da teologia do sofrimento, é uma área de conhecimento da teologia, algumas enfermidades, sim, são objeto direto da atuação e da intervenção satânica na vida daqueles que permitem e abrem brechas para que Satanás haja em sua vida. Diz assim Lucas 13, versos 10 ao 17. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já havia 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Então vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: Hipócritas, no sábado cada um de vós não deprende da estrebaria o seu boi ou jumento para levá-lo para beber? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa havia 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? E dizendo essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. O apóstolo João se refere a Jesus como sendo ele o amor encarnado. Ou seja, Jesus veio ao mundo para revelar à humanidade o amor que não se conhecia em sua plenitude, porque Deus é amor. E nesta passagem, neste milagre que Jesus realiza diante de uma multidão, diz o texto que era uma multidão, Jesus nos mostra o quanto este amor revelado na sua pessoa traz à humanidade esperança. Traz diante da humanidade, ou traz para a humanidade, alegria. Você leu comigo o texto e percebeu que ao final desta narrativa, diz o texto que todos se alegravam com o que Jesus fazia. Esta é a obra de Jesus na vida daqueles que o seguem. Transforma dor em alívio, transforma choro em alegria, transforma morte em vida. A mensagem do Evangelho para todos nós, e aquilo que de mais importante você pode aprender nesta noite, e aquilo que de mais importante é revelado a você nesta noite, é que o amor que Jesus Cristo revela e o amor que Deus tem por nós é um amor que traz esperança. O texto narra, e você viu, uma mulher que
há 18 anos sofria de uma enfermidade que lhe era imposta por uma ação diabólica. Volto a dizer que me chama a atenção esta especificidade com que Lucas traz essa enfermidade, porque ele era médico. Lucas tinha uma visão acadêmica, uma visão científica, e é por isso que neste seu evangelho vemos com muito destaque os milagres de cura, mais até do que em outros evangelhos. Lucas faz questão de enfatizar o poder de Jesus sobre as doenças. E se neste texto Lucas faz questão de diferenciar uma enfermidade que lhe era causada por Satanás, e em outras enfermidades, Lucas, sendo médico, não faz esse destaque, nós podemos então entender que em muitas vidas o sofrimento e a dor são causados por uma ação direta do inferno. E para essa circunstância, só uma resposta é possível. O texto deixa claro que esta mulher já por 18 anos sofria. Podemos aqui imaginar e especular de quantas maneiras e de tantas formas esta mulher procurava e aguardava por resposta e solução. E ela estava em busca e tentando fazer o que era certo. Ela estava numa sinagoga, era a referência religiosa do seu povo, ela era filha de Abraão, ou seja, na sua linhagem, na sua história, no seu contexto genealógico, ela tinha todas as razões para dizer: eu estou fazendo tudo certo, e há 18 anos não consigo me livrar deste sofrimento. Mas Lucas retrata o discernimento de Jesus e a percepção poderosa de Jesus em olhar para uma mulher que aos olhos dos outros era apenas mais uma enferma, mas Jesus percebe e consegue enxergar a opressão demoníaca, a influência de Satanás, impondo àquela mulher um sofrimento inexplicável, um sofrimento já insuportável, um sofrimento duradouro, demorado demais. Mas graças a Deus, esta mulher encontrou-se com Jesus. E esta é a melhor de todas as respostas. Esta é a melhor e maior de todas as possibilidades. Diante do nome, sobre todo o nome que nós acabamos de cantar neste culto, o inferno se desarma, esmorece, e toda sorte de ação diabólica é quebrada quando o poder de Jesus se manifesta. E é por isso que para mim este texto pode ser resumido nesta frase, nesta afirmação, neste tema, de que o amor de Jesus traz esperança. Porque se dependesse do sistema daquela época, se dependesse dos religiosos, se dependesse do templo, se dependesse do culto, aquela mulher teria sofrido a vida inteira. Por mais que no seu pensamento e na sua intenção, ela achasse que estava fazendo tudo o que deveria ser feito. Ela podia pensar: estou no lugar certo, estou na sinagoga, estou fazendo o que é certo, estou aprendendo a lei, estou cumprindo muito bem toda a religião. E parece-me que ela estava já acomodada com isso. Você consegue perceber um detalhe importante nesse texto? Que diferentemente de outras narrativas, a iniciativa é de Jesus em ir a ela. Parece-me que aquela mulher já havia sofrido tanto que ela se acostumou a andar encurvada. E é isso que muitas vezes o diabo faz com muitos de nós. Ele nos faz acostumados com aquilo que de ruim temos, com aquilo que de mal fazemos e com a dor que sentimos. Por mais sórdido que possa parecer, há muitos que se acostumam com a dor. No contexto do comportamento humano, a psicologia diz que há uma enfermidade da alma que faz com que alguns sintam prazer na dor. É o chamado masoquismo. É um distúrbio de comportamento, é uma doença da alma que faz com que as pessoas se acostumem, e algumas delas no extremo,
numa presença aguda desta enfermidade, que até busquem a dor como forma de prazer. E me chama a atenção o fato de que esta mulher estava no meio de toda a multidão, mas é Jesus quem toma a iniciativa. O texto do versículo 12 diz: vendo-a, Jesus a chamou. Por que isso para mim se destaca? Porque na maioria das outras vezes, são as pessoas que vão ao encontro de Jesus e clamam. O cego que gritava, o coxo que foi levado pelos seus amigos, o paralítico que clamou pelo nome de Jesus, o leproso que foi até ele: se tu quiseres, podes me curar. Mas esta mulher, aparentemente, havia se acostumado com a vida miserável que levava. Ela havia acostumado-se, estava no meio dos religiosos, fazia parte daquele ajuntamento, tinha o seu lugar, uma posição naquele grupo religioso, mas alguma coisa não ia bem dentro dela. E o que não ia bem dentro dela, via-se do lado de fora. O texto destaca que Jesus olhou para ela e percebeu, conheceu e viu que aquela imagem curvada, aquele semblante pesado, aquela imagem distorcida e deturpada de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, era, na verdade, reflexo da opressão, da influência destrutiva de Satanás na vida daquela mulher. O grande problema é que muitas vezes nós não temos a coragem de enxergar desta maneira. Sublimamos as situações, nós usamos de eufemismo para referirmos-nos aos males que nos cercam, normalmente preferimos os rótulos, os diagnósticos da medicina, da psicologia, e uma série de outras rotulações que podemos nos dar, mas não temos a coragem de admitir que aquilo que vai mal aos nossos olhos pode sim ser fruto de uma vida longe de Deus. Mas Jesus estava ali, e a esperança vem quando Jesus olha para nós e consegue ver além dos nossos olhos. A esperança no amor se revela quando Jesus olha para aquela mulher e percebe que ali não era uma enfermidade física, mas era uma morte na alma, porque Satanás lhe causava uma enfermidade há 18 anos. A primeira lição que esse texto me ajuda a compreender acerca da esperança no amor é que Jesus consegue olhar para mim e enxergar além do que os meus olhos podem me mostrar. Por isso eu preciso tanto de Jesus. Por isso você precisa tanto de Jesus. Porque antes mesmo que eu tome iniciativa, Deus já tomou a iniciativa primeiro. Aquela mulher era só mais uma na multidão. Os seus líderes religiosos não conseguiram perceber, como muitas vezes eu não consigo perceber. Os seus irmãos de fé olhavam para ela pensando: coitada, nasceu torta, sofre torta, que doença é essa? Vai morrer torta. Mas graças a Deus, porque a esperança se instaura quando Jesus olha para nós e consegue enxergar além dos nossos olhos. E o texto diz que Jesus toma a iniciativa e se importa com aquilo que ele vê. Destaca o fato de que era uma multidão. E muitos acham que no meio da multidão somos só mais um, e Jesus não tem tempo para nós. Mas diz o texto, Jesus ensinava, e ensinar para Jesus era importante. Ensinar para Jesus fazia parte da essência do seu ministério. Mateus 9:35 diz que Jesus andava pelas aldeias e cidades, ensinando, pregando e curando. O tripé do ministério de Jesus estava baseado também no ensino, tanto quanto pregar e curar. E Jesus estava ensinando, mas sabia que o seu ensino precisava se transformar em obras.
As suas palavras precisavam se transformar em ação. E Jesus para de ensinar para agir. Jesus interrompe o seu ensino e agora passa para a prática. E Jesus para de falar, chama aquela mulher e diz: olha só, vem aqui. Você está livre da sua enfermidade. Talvez a mulher pudesse dizer: mas eu não pedi nada, Jesus. Mas quem disse que eu estou enferma? Não. O texto diz que aquela mulher imediatamente recuperou a sua postura e o finalzinho do versículo 13 começou a glorificar a Deus. Se eu pudesse inferir aqui de forma livre, criativa, eu diria a grande emoção que deve ter tomado conta daquele lugar por causa daquela mulher. Quando ela pode ter dito: eu nem imaginava que ele sabia do que eu precisava. Como eu podia saber que este homem sabia do meu sofrimento? Mas é assim que a esperança se revela no amor de Jesus. Porque Ele sabe do que você precisa, sempre. E a segunda lição, por conta disso, que eu posso afirmar nesse texto, é que o sofrimento sempre tem um limite. E ele tem um dia para terminar. Aquela mulher precisava apenas de um encontro com Jesus. Assim como todos nós também precisamos de um novo começo, de um encontro com Jesus. E ao ser curada, aquela mulher suscitou naquele lugar um grande debate. O texto diz que os líderes, o presidente daquela sinagoga, o pastor daquela igreja, falou assim: quem é esse camarada que vem para cá curar num sábado? Ele não sabe que no sábado não pode haver cura? Aquele homem estava convicto do que ele estava dizendo, porque ele estava baseado na lei. A lei de Moisés dizia que não se deveria trabalhar no sábado. E tecnicamente, na cabeça dele, curar era trabalhar. Por isso, para ele, na concepção dele, aquele momento era um sacrilégio religioso. Aquele homem que se apresentava como Jesus de Nazaré estava cometendo a mais séria heresia aos olhos daquela religião, porque ele estava curando no sábado. Aquele homem estava tão preso ao sistema, aquele homem estava tão afeito às suas regras, aquele homem estava tão detido nos seus usos e costumes, aquele homem estava tão fixo na tranquilidade de estar cumprindo o regulamento, que ele olha para Jesus e fala assim: está errado. Ninguém pode curar essa mulher. E ele apregou o que diz a regra. Diz o texto no versículo 15, no versículo 14, que ele toma a palavra, interrompe aquele alvoroço de alegria e fala assim: opa, peraí, que bagunça é essa aqui na minha igreja? Vocês não sabem que cura só de domingo a sexta? Sábado ninguém faz nada. Como é isso? E Jesus então usa a mesma lei para lembrar aquele homem: você só sabe da lei aquilo que lhe convém, não é, pastor? Como muitos de nós só sabemos das regras daquilo que nos convém. Todos nós somos tendenciosos a cumprir o regulamento, a cumprir as regras, a obedecer às leis naquilo que nos convém. E aquele homem esqueceu-se de uma hipótese que havia previsto na lei, quando Jesus mesmo diz e cita: você se esqueceu que no sábado você pode desatar os seus animais para levá-los para beber água, porque eles não podem ficar sem beber água todos os dias? Ora, se a lei faz uma concessão para você aliviar a sede, a carência e a necessidade de um dos seus animais, esta mulher não pode desfrutar da graça de Deus e experimentar o amor de Deus, uma vez que ela é filha de Abraão? É impressionante pensar que aquele homem, aquele líder religioso, esqueceu-se de que o sistema nunca pode ser mais importante do que uma pessoa. Mas para nós é mais cômodo, para nós é mais fácil, para nós é mais tranquilo seguirmos a técnica, criarmos os regulamentos, estabelecermos as regras e assim: está na regra. Mas Jesus
em amor, tem a coragem de exaltar aquilo que é excepcional. Jesus traz à tona a exceção. E Jesus, pela lei do amor, suprime, anula a lei do sistema. Jesus ensina que em lugar algum, em tempo algum, o sistema pode ser mais importante do que qualquer indivíduo. A esperança do amor é a certeza de que Jesus, como o Senhor do universo, não quebra regras, mas Ele cumpre a lei do amor, em fazer com que você valha mais do que o mundo inteiro. Jesus não apenas vê além do que os olhos podem mostrar, Jesus não apenas sabe do que você precisa antes mesmo que você possa dizer, mas Jesus enfrenta todo o sistema para dizer a você: você vale mais do que o mundo inteiro. Esta é a esperança que vem do amor em Jesus. E o texto diz que diante desta afirmação de Jesus, todos ficaram perplexos. Os seus oponentes, num misto de ódio, perplexidade e de vergonha. Mas os outros todos, o povo se alegrava com as maravilhas que ele estava fazendo. A esperança no amor de Jesus transforma a tristeza em alegria. Aquela mulher entrou naquela reunião encurvada, humilhada, oprimida, castigada, mas deixou aquele lugar transformada, ereta, e o seu semblante agora dava glórias a Deus, porque em Jesus a esperança no amor estabelece a cura e um novo começo. Nesta noite, o que a palavra de Deus tem a nos revelar, por meio desta narrativa, é que Jesus Cristo revela todo o amor de Deus. E este amor traz esperança quando nossa alegria chegou ao fim. Havia 18 anos, aquela mulher só sabia o que era sofrer. Ela havia se acostumado com a sua dor e com o seu sofrimento. Mas Jesus estava ali. E Jesus viu o que os olhos dela não conseguiam mais enxergar. Você precisa de cura. Jesus foi além das expectativas e deu a ela o que ela não imaginava que precisava mais. Está livre do seu sofrimento. E Jesus enfrentou todo o sistema para revelar que quem determina a vida é o amor. É o que Jesus pode fazer por mim e por você todos os dias. E é o que Ele quer fazer na sua vida hoje também. Você que veio a este lugar buscando uma resposta, esperando uma decisão, esperando uma intervenção. Talvez não chegue a 18 anos, até porque para nós hoje uma semana já é tempo demais. Uma gripe que dura 7 dias já nos põe para baixo e nos sentimos os mais miseráveis. Imagino que alguém sofrer 18 anos. Mas pode ser que haja alguém entre nós cujo sofrimento já está levando você aos limites das suas forças. Ou talvez há entre nós alguém como aquela mulher que se esconde na multidão porque já se acostumou a sofrer. Sua dor já não lhe causa mais estranheza. E você sequer sabe do que você precisa. Mas Jesus está conosco. Desde o início desta reunião, nós clamamos pelo nome de Jesus. E Ele está aqui neste lugar. E Jesus consegue olhar e ver em você aquilo que talvez nem os seus olhos mais enxerguem. E Ele nesta noite olha para você como olhou aquela mulher e disse: vem cá. Você está livre. Nesta noite, Jesus quer declarar a sua liberdade também.
Talvez você nem saiba exatamente o que isso significa hoje. Porque como aquela mulher, acostumou-se a andar encurvado, cabisbaixo. Acostumou-se com a sua dor. Mas nesta noite, o nome de Jesus traz esperança por causa do seu amor por Ele. E nesta noite, Jesus enfrenta o sistema, enfrenta as regras e traz a excepcionalidade daquilo que para nós é tão usual. Nesta noite, Jesus diz: é por você que a lei do amor é soberana. É por você que o poder que há no nome de Jesus se manifesta. E eu pergunto então, antes de chegarmos ao fim desta reunião, deste encontro maravilhoso, tão abençoado, em que sentimos o toque de Deus em nós desde o primeiro momento em que aqui chegamos, mas não podemos sair daqui sem dar a você uma oportunidade de que Jesus olhe para você além do que os seus olhos podem lhe mostrar. De que Jesus declare para você aquilo que você sequer consiga elaborar. E que Jesus vai agir na sua vida, muito além do que o sistema possa determinar. E Ele trará alegria ao seu coração. No final da narrativa e no final da história, vemos o povo alegre com as maravilhas de Deus. Nesta noite também podemos ver o seu rosto alegre. Se você aceitar o convite que Jesus Cristo faz, vem aqui. E Jesus quer declarar na sua vida: você está livre também. Livre do medo, livre das intervenções e das interferências satânicas, livre das intervenções dos seus medos interiores, que muitas vezes lhe paralisam. Livre do sofrimento que talvez você nem mais saiba como descrevê-lo. Ou quem sabe, tão pior quanto, tão ruim quanto aquele sofrimento que você até se acostumou porque perdeu as esperanças. Nesta noite, Jesus quer declarar o mesmo que declarou para aquela mulher: você está livre. E no final de tudo, nós como povo, nos alegrarmos pelo que Deus começou a fazer em você. Se nesta noite você se identifica com esta narrativa, se nesta noite você está entendendo que Jesus vê a sua dor além do que os seus olhos podem lhe mostrar, se nesta noite você sequer sabe o que dizer, mas entende e percebe Jesus convidando você, Ele quer completar a frase e dizer: você está livre. E se há alguém nesta noite que deseja ouvir esta declaração de Jesus em seu coração, eu quero orar por sua vida. Se nesta noite você reconhece que já é tempo demais para viver sem esperança, é tempo demais acostumado com a dor, é tempo demais em busca de resposta, é tempo demais para viver sem esperança, hoje, nesta noite, em nome de Jesus, esta mesma afirmação pode ser dada a você. Você é livre. Livre para adorar ao Senhor, livre para experimentar a paz, livre para alegrar-se novamente. E Jesus transforma o semblante conturbado, a postura caída, em um viver ereto, em alegria vista aos olhos de todos, porque Jesus transforma a vida daqueles que o amam. Há alguém entre nós nessa noite que deseja receber do Senhor a mesma afirmação? Depende de você. Passa pela sua decisão. O texto diz que Jesus olhou aquela mulher e falou assim: venha, vem aqui. E ela precisou deixar o seu lugar no meio da multidão e ser vista, ser tocada por Jesus. E nesta noite quero convidar você também a ser tocada por Jesus, para que Ele possa declarar em nome dEle, o nome poderoso que Jesus tem: você está livre. Deus seja louvado. Há mais alguém entre nós? Faça como esta mulher. Faça como esta mulher da Bíblia e declare:
Senhor, eu quero a liberdade que há em Jesus. Que o Senhor traga vida, que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga um novo começo para esses corações. O Senhor está declarando nesta noite para esses corações: sim, eu quero ser livre. Sim, seja livre em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé e declarar que o nome de Jesus é poderoso. E só de ouvir o nome de Jesus, e só de declarar o seu amor, nós somos curados e libertos. Quero desafiar a nossa família a vir aqui abraçar uma dessas pessoas em nome de Jesus. Como nós acabamos de cantar, elas precisam saber que não estão sozinhas nesta luta e que o amor de Deus as cobre desde já, para que sejam livres, para que sejam libertas, para que saiam deste lugar curadas em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos declarar que o nome de Jesus é poderoso. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje faz tu inundas meu ser. Transformados e renovados. Pai, obrigado por estas vidas que estão aqui à frente, pois ouviram o teu chamado de amor. Obrigado, Senhor, porque a cura sendo manifestada neste lugar.
há corações sendo transformados, há mentes sendo limpas, olhos que estão sendo curados milagrosamente. Pai querido, que o Senhor estenda teus braços e envolva com tuas mãos esses corpos, tirando toda a enfermidade, tirando toda a angústia, toda a dor, toda a mágoa, e pondo o teu Espírito Santo, habitando, reinando nesses corações, para que saiam daqui diferentes de como entraram, que levem daqui resposta de amor, esperança, que levem em seus corações a certeza de que o triunfo do teu nome é soberano. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essas vidas. Que preciosidade, Senhor, ouvir e ver os corações atendendo ao teu chamado de amor. Obrigado porque no amor de Jesus há esperança. Obrigado, Pai. Completa a obra nessas vidas, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus incomparável, o consolo, o poder e a direção do Espírito Santo abençoe essas vidas e abençoe todo o teu povo, reunido aqui ou espalhado por onde quer que formos, não só hoje, mas para sempre, até Cristo voltar. Amém e amém.